Paz do Senhor Jesus, meu povo abençoado, povo de Deus. Estou passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Já faz alguns dias que eu não passei aqui para compartilhar a palavra, mas hoje o Senhor me incomodou para estar retornando, gravando esse devocional. E vocês sabem que sempre eu e a minha esposa, a pastora Letícia, nós compartilhamos vídeos aí da palavra de Deus, devocionais. Nós gravamos vídeos no nosso canal e ficamos alguns dias aí ausentes devido à correria, mas para a honra e glória do Senhor Jesus estamos bem e iremos dar continuidade, tá certo? A palavra que o Senhor assentou no meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ei, em quem você está edificado? Você está edificado na rocha ou na areia? A rocha é Cristo Jesus. Estas são as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus aqui, ele estava no finalzinho ali, na conclusão do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ali, que iniciou-se no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Muitos ensinamentos ali do Senhor Jesus, ensinando ali para as multidões, para as pessoas, ensinando a palavra, a importância e a necessidade, e que tem que ouvir a palavra, que tem que obedecer a palavra, tem que colocar em prática. E Jesus, concluindo aqui no finalzinho do Sermão do Monte, ele conta aqui essa parábola aqui, essa história aqui dos dois alicerces. Jesus, ele vai falar de dois homens e duas casas. Jesus vai falar que aquele que ouve as palavras dele, aquele que escuta e a pratica, esse é o homem prudente. Esse edificou a casa sobre a rocha. E aí Jesus vai dizer que ele edificou a casa sobre a rocha, e veio a chuva, veio os ventos, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E o segundo homem, Jesus vai dizer que é aquele que ouve as suas palavras e não pratica, e não coloca em prática, ou seja, ouve a palavra, ouve a mensagem e não pratica. Jesus disse que esse é o homem insensato, o tolo. Jesus disse que esse que ouviu a palavra e não a praticou, e não a pratica, não cumpre a palavra, é o homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E veio a chuva, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda, porque essa casa estava edificada sobre a areia. Em quem você está edificado? Se for em Cristo, as tempestades vai vir. Vai vir tempestades, com certeza. As tempestades, elas são inevitáveis. O que é tempestade, pastor? As tempestades são tudo aquilo que foge do nosso controle, são as lutas, são as adversidades, são as dificuldades. As tempestades, elas vêm. É inevitável. Ninguém está imune de passar pelos problemas, pelas adversidades, de passar pelas aflições. Tanto faz ser justo como ímpio, tanto faz ser prudente como imprudente, todos vão enfrentar tempestades, vai vir lutas, dificuldades. A diferença é em quem nós estamos edificados. Quem é o nosso alicerce? Porque nós precisamos ouvir a palavra e praticar. Jesus começa dizendo acerca de ouvir e praticar. Não adianta só ouvir a palavra e não colocá-la em prática. Precisamos praticar a palavra, viver em obediência à palavra, os princípios do Senhor. Mas tem muitas pessoas que só ouvem, mas não colocam em prática. Nós precisamos praticar. O que coloca em prática, Jesus disse que ele é prudente. Ele edificou a casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. Jesus, ele é a rocha firme, a rocha inabalável, a rocha que não se abala. E é nele que nós precisamos estar
firmados, está alicerçado, porque essa casa veio ventos, veio tempestade, veio chuvas sobre a casa do homem prudente que ouviu e praticou a palavra, mas a casa dele permaneceu de pé. Se você estiver firmado em Cristo, se você estiver alicerçado em Cristo, se Jesus for o teu alicerce, pode vir e com certeza algum momento vai vir tempestades, vai vir dificuldades, mas eu quero dizer algo para você. Você vai permanecer de pé. Aleluia! Talvez a tempestade tenha se levantado na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família. Talvez a tempestade está grande, mas você que está firme, que está alicerçado em Cristo, você vai permanecer de pé. Os ventos vão passar, a tempestade vai passar e você vai continuar de pé, porque Cristo está na tua vida. Aí Jesus vai dizer que é aquele que ouviu as palavras e não pratica, e não praticou. Jesus disse que veio os ventos, veio a chuva, correram os rios, e aquela casa caiu e foi grande a ruína. Observe, a diferença não é as tempestades. As tempestades aqui, a chuva, os ventos, veio sobre as duas casas, tanto do homem prudente quanto do insensato. Mas a diferença é que o prudente estava edificado na rocha. A rocha é Cristo. Edifique a sua vida em Cristo. Edifique a sua família em Cristo. Edifique a sua casa em Cristo. A sua vida, sabe, em Cristo. Que você venha estar firmado nele. Talvez muitas coisas tenham se levantado contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra o teu casamento. Mas você está de pé, porque Cristo é a rocha. Cristo é o alicerce. E você vai contar o testemunho da vitória. Então a diferença é em quem nós estamos alicerçados. Porque nós não estamos isentos de passar por lutas. E o próprio Senhor Jesus falou em João 16:33. Eu vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores. Então confie em Cristo. Confie no Senhor Jesus. Continue firme na presença, continue buscando a presença do Espírito Santo, continue ouvindo a palavra, continue colocando em prática, não seja apenas um ouvinte esquecedor, como o Tiago vai dizer lá em Tiago capítulo 1, vai dizer, a palavra vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a voz com falsos discursos. Então Tiago estava dizendo, sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. E ele continua dizendo, porque aquele que é ouvinte da palavra e não é cumpridor da palavra, é semelhante ao homem que contemplou a sua face no espelho. Ele olhou e logo que ele saiu dali do espelho, ele já não lembra mais como é a sua face. Então nós precisamos praticar a palavra, viver a palavra. Certo? Receba essa palavra de Deus na tua vida. Em quem você está edificado? É em Cristo? Não se preocupa. Pode vir as tempestades que vir. Pode vir as lutas que vier. A dificuldade que vier. Confie no Senhor. O salmista disse no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Os que confiam no Senhor permanece para sempre. É Ele que edifica a nossa vida. É nele que nós precisamos estar firmados, estar alicerçados. No Salmo 127, Salomão disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Então a nossa casa, ela está edificada, está alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não te preocupas, somente confie no Senhor. Esteja firme e alicerçado, porque a casa do homem prudente não caiu, porque ela estava alicerçada. Receba essa palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Esteja edificado em Cristo.